Vocês, acompanhado com a minha esposa. E é sempre bom esta comunhão, né, irmão Francisco? Agora o senhor vai ficar me devendo, tá? Nós vamos aguardar o senhor lá para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Quando for, já leva o discurso bem preparado para nos edificar. Obrigado ao pastor, está nos cedendo esta oportunidade para a gente compartilhar algumas verdades da palavra de Deus nesta manhã com os nossos irmãos. Eu me sinto bem aqui na restauração porque quase todas as pessoas que eu encontro aí pela vila são meus parentes. Daí a minha esposa diz, tu tem muito parente aqui nessa restauração, né? E eu digo, graças a Deus que eu estou bem protegido aqui, além da presença de Deus, né? Os nossos parentes estão sempre em nossa volta aqui na Vila Restauração. O nosso assunto de hoje é unidade cristã. E sem nem muito comentário, eu convido os nossos queridos irmãos para levar as vossas Bíblias para Efésios capítulo 4. Eu quero falar um pouquinho sobre unidade cristã, porque eu entendo que unidade ela faz bem em todas as áreas de nossas vidas. Verdade ou não? Com certeza, né? A unidade ela faz bem em todas as áreas de nossas vidas. No nosso setor de trabalho, em qualquer lugar que nós estiver, se houver unidade, se houver união, que essa palavra também vem de lá, certamente as coisas acontecem de forma maravilhosa, né? Então eu quis falar sobre esse tema aqui para os nossos queridos irmãos nesta manhã de hoje, porque eu entendo que esse é o assunto que faz a igreja funcionar cada dia melhor. E nós vamos ler capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado pela bênção de estar aqui nesta manhã, para transmitir, Senhor, o teu recado, a tua palavra. E reconhecendo, Deus, as nossas limitações, Deus, nós se prostramos diante da tua presença e pedimos, Pai, a direção do Senhor para tudo que formos falar aqui, Pai, pois nós reconhecemos que não temos capacidade alguma, Pai. Diante desta fonte inesgotável que é a tua palavra, Senhor, se sentimos, ó Deus, incapazes de falar aquilo que seja necessário, que seja para a edificação das vidas dos nossos irmãos. E por isso, Deus, humildemente nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos usar com o teu Espírito, para que possamos falar aquilo que for edificante e que teu nome venha a ser glorificado nesta manhã aqui neste santo lugar. Nós te pedimos agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu convido aos nossos amados a aprender com este grande apóstolo, chamado o apóstolo Paulo, sobre a unidade cristã. Meus queridos irmãos, para nós aprendermos sobre a unidade cristã, que está aqui bem explícita no capítulo 4, eu convido aos nossos irmãos para nós ler alguns versos dos 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios. Porque entendendo que aqui no capítulo 4, Paulo começa a fazer um desafio à igreja, e a gente começa a perceber que nós somos incapazes de vivenciar estas virtudes que Paulo está aqui desafiando a igreja, nós precisamos entender os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios. Por que nós precisamos entender os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios?
Porque os 3 primeiros capítulos, irmão, eles falam de coisa muito importante e que esses relatos que Paulo faz aqui no capítulo 1, por exemplo, ele serve de preparação para esse desafio que Paulo ia lançar sobre a igreja no capítulo 4. Então eu convido aos nossos amados para abrir as vossas Bíblias em Efésios 1 agora. E nós vamos ver aqui qual era a preparação que Paulo estava querendo levar à igreja para ela aceitar e abraçar e se sentir encorajada a encarar esse grande desafio que é viver o desafio da unidade. Vamos ver o que diz o versículo 1 até o versículo 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, e a vós outros, graça e paz da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Meus queridos irmãos, nós encontramos o apóstolo Paulo aqui nesses 4 versos, falando de uma obra que começou a ser realizada em nosso favor antes da fundação do mundo. E quando Paulo fala sobre esta obra que Deus começou a realizar em seu favor, em meu favor, antes da fundação do mundo, a gente começa a entender que o projeto é bem maior do que nós imaginamos, não é, irmãos? Porque às vezes a gente acha que a salvação ela se consumou somente naquele ato de você ter vindo aqui à frente, entregar a sua vida a Jesus, e tudo bem, agora a minha vida vai ter uma nova direção, e agora eu vou ser uma nova criatura em Cristo. Tudo isso é verdade. Só que o projeto já vinha sendo idealizado lá no passado, quando você ainda nem sequer tinha sido gerado no ventre da sua mãe. Então aqui a gente começa a se sentir empolgado, né, pastor? Aí você começa a dizer assim, poxa vida, paz, então como é bom eu saber que eu tive um Deus trabalhando em meu favor, mesmo antes de eu existir sobre a terra. Então eu estou por aqui não é por acaso. Você é membro da Igreja Batista da Fé da Restauração, não é por acaso. É porque o Deus que sabe todas as coisas, Ele trabalhou em teu favor. Ele desejou fazer esta obra em teu coração, tomando as suas decisões próprias, porque Ele não tem a quem consultar, Ele é Deus. E a Bíblia diz que Ele nos elegeu, pois Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Eu pergunto para os meus queridos irmãos que estão aqui nesta manhã, isso te conforta? Isso te alegra? Gera mais segurança ao teu coração? Em mim gera muita segurança em meu coração, porque eu começo a entender que realmente eu não sou nada. Eu começo a entender que eu estou aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Eu começo a entender que se não fosse a mão de Deus trabalhando em meu favor, eu jamais estaria aqui compartilhando estas verdades de Deus com os nossos queridos irmãos. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa falando aqui nesses 3 capítulos desta obra maravilhosa que Deus começou a fazer em nosso favor. Efésios 2:1 agora. Olha, eu estou aqui só fazendo um comentário assim por cima dos 3 primeiros capítulos, tá? E depois nós vamos entrar na parte do capítulo 4. O que é que diz no versículo 1 e 2? Pode ler aí. Qualquer um dos irmãos ou irmãs. 1 e 2 do capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam
Amém. Então ele, é o verso 1, ele nos vivificou. E quando foi que ele fez isso? Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós não conseguíamos fazer nada que viesse glorificar o nome de Deus, a Bíblia diz que ele, Cristo Jesus, ele nos deu a vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Isso te alegra? Você já viu um morto fazer algo em prol de si próprio? Não. Ele faz alguma coisa em prol dos outros? Também não. Então, entendendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e a Bíblia diz que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos nesses pecados, nós temos todos os motivos para glorificar a Deus com mais veemência, com mais alegria, com mais gratidão, porque quando nós não podíamos fazer nada em prol do reino, para a exaltação e glorificação do nome do nosso Deus, a Bíblia diz que Cristo nos deu a própria vida. Isso provoca o que em nossos corações? Gratidão, reconhecimento da grandiosa graça de Deus. E ele diz que nos quais nós nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Paulo faz um relato de qual eram os nossos comportamentos lá no passado. Paulo faz um comentário de como nós éramos pecadores. E ele diz que esse Deus, verso 3, entre ele e todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Deus começou a trabalhar em nosso favor lá no início de toda a criação. E o texto diz aqui que esta obra começou a acontecer, ela começou a ser executada em nosso favor. E este Paulo aqui, divinamente inspirado por Deus, ele diz que era nessa situação que nós nos encontrávamos. Por que Paulo faz esse comentário para a igreja de Éfeso, irmãos? Meus queridos irmãos, nós temos ouvido tantas mensagens ameaçadoras por aí, né? Tantas mensagens que causam terror nas vidas dos nossos irmãos dos bancos da igreja. Pessoas são subjugadas, escravizadas por mensagens que... é aqui no inferno, e aqui se não der certo vai lá para as caldeiras eternas, não é assim? E isso tem levado muitas pessoas a viver uma insegurança espiritual em suas vidas. E quando nós ensinamos verdades como essas, que Deus nos escolheu lá na fundação, quando nós nem existíamos, as pessoas dizem que nós estamos abrindo portas para o pecado reinar dentro da igreja. Mas isso não é real, irmãos. Você sabe qual é a coisa que mais traz segurança ao ser humano? E mais vontade de viver para Deus? É o reconhecimento da graça de Deus. Irmãos, a maior vitamina que nós podemos fazer uso para viver a nossa vida cristã é o reconhecimento da graça de Deus. E esta graça é a graça que trouxe salvação a todos os homens, segundo o apóstolo Paulo escreve lá para Tito. Mas eu quero levar os meus queridos irmãos para um outro versículo da palavra de Deus. Efésios 3:20. Olha que grande verso da palavra de Deus, irmãos.
que é que diz no verso 20? Podem ler aí num tom de voz aí com bateria nova, pilha nova. Ninguém usa mais pilha, né, agora essa bateria. Pode ler com bateria nova, tá? Para os irmãos ouvirem. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que grande verso da palavra de Deus, né, irmãos? O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala de uma obra infinita, que somente Deus pôde realizar em favor do ser humano. Obra essa, irmãos, que vai além das nossas capacidades de entendimento. Você consegue entender como foi que Deus trabalhou em seu favor antes de você existir? Você consegue entender como foi que Deus criou o mundo? A Bíblia diz que Deus criou o mundo daquilo que não existia. Ele simplesmente disse, haja terra e houve terra. Aí você consegue entender isso? Se eu reconheço a infinita graça de Deus na minha vida, e eu sei que tudo que eu estou fazendo é porque Deus me deu a graça de fazer, e que sem a graça de Deus eu não conseguiria fazer, é claro que isso vai provocar no meu coração muita gratidão, vai me dar uma capacidade extraordinária para me apresentar sacrifícios grandiosos em prol da obra de Deus, sem lamentar. Pode ter certeza, irmãos. Os sacrifícios que você vai fazer, que eu vou fazer, o que nós estamos fazendo, não é um peso se a graça de Deus estiver sendo bem compreendida por cada um de nós. Então, para você que está aí a todo vapor na obra, irmão, continue firme. Não recue, tá? Não desista de fazer. E para você que talvez esteja aí meio que de braços encruzados, irmãos, arregaça as mangas, tá? Tira o sapato dos pés e entra na lama. Vamos para a guerra, irmãos. Vamos para a batalha, que o Deus que nos agraciou, Ele quer nos capacitar para que essa obra se concretize, ela aconteça aqui na terra, através de cada um de nós. Então, para nós falarmos do tema que é a unidade cristã, pois a unidade cristã da igreja, irmão, depende da nossa vida cristã também. Então nós vamos tentar aqui aprender com esse grande apóstolo dos gentios, né, como a Bíblia diz, como começa a unidade cristã. Aí você olha para mim e diz, pastor, eu pensei que o senhor já ia terminar a mensagem. Eu fui pregar lá na Igreja Batista Nova Vida, lá em Cruzeiro, né? Igreja grande, fiquei todo trêmulo lá quando fui pregar. Tudo bonito, lâmpada, tudo diferente, eu fiquei todo trêmulo. Aí fui pregar a palavra lá sobre, era o tema? Era, voltando ao primeiro amor. E quando eu terminei a mensagem, aí o pastor não, um dos irmãos lá da igreja, firme na obra, disse, pastor, o senhor fez uma coisa aqui na igreja que ninguém nunca tinha feito. Meu Deus, minhas pernas ficou assim. Eu digo, meu Deus, cometi um pecado gravíssimo aqui na igreja. Isso você usou textos bíblicos aqui, como eu nunca vi esses pregadores usar. Eu digo, a glória seja dada a Deus. Às vezes a gente fica mais na base do discurso, né, irmãos? Irmãos, é necessário que coloquemos a nossa cara na Bíblia e nos aprofundemos dentro do conhecimento da palavra de Deus, irmãos, para enriquecer cada um dos nossos queridos irmãos a encarar esses grandes desafios que a vida cristã nos leva a gente, irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 4 fazendo um rogo. Ele diz como? Rogo-vos eu como prisioneiro do Senhor, né? No verso 1. A expressão rogo-vos é uma espécie de convite. Convido-vos, peço-vos, eu imploro a vocês que vocês andem como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Eu peço por tudo nesta vida que vocês não se esqueçam do que Deus fez por você, e entendendo o que Deus fez por vocês, agora eu levo esse desafio ao coração de vocês para que vocês andem como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Meus queridos irmãos, embora essa palavra tenha o sentido de apelar, rogo-vos, né? Mas esse rogo-vos também quer dizer
O que o apóstolo Paulo vai falar de uma forma muito importante para a vida da igreja de Éfeso. Por isso ele faz este apelo, irmãos. Andar de modo digno significa viver de acordo com o chamado, correspondendo ao chamado e, sobretudo, atendendo àquele que nos chamou. Paulo é muito claro ao escrever que a vida digna é caracterizada por essas virtudes, irmãos, que são humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua e amor. Meus queridos irmãos, lembrai-vos de que é por aqui que todo o propósito da unidade cristã deve começar. Se nós queremos viver uma vida unida, demonstrando que esta igreja é um verdadeiro corpo, como a Bíblia traz essa analogia, nós precisamos começar por versículo 2. E sabe o que Paulo diz no versículo 2? Com toda humildade. Essa palavra pesa ao seu coração ou ela é mal compreendida por você? Quando a gente fala de humildade, vem logo aquela ideia de roupa rasgada, casinha pobre lá detrás da outra. É assim? Pessoas que vivem mal financeiramente. A família tal é muito humilde aqui na comunidade, é a família que é coberta de necessidade. Vem logo a ideia errônea de que humildade é isso. Humildade não é isso, irmãos. Humildade não significa, sabe, não é pobreza, não é nada disso. E nós vamos nesta manhã aqui, já entrando na metade, tá? Na metade da mensagem, falar um pouquinho sobre esta palavra chamada humildade. Porque nós entendemos, irmãos, que é com a palavra humildade que o propósito da unidade cristã começa a se concretizar. Se nós quisermos viver a unidade na igreja local, começa com esta palavra humildade. Então nós vamos tentar aqui aprender essas virtudes necessárias para podermos ter a oportunidade de viver unidos na igreja local. Então vamos tentar entender a palavra humildade. Porque é a primeira palavra que aparece no verso 2, né? Com toda humildade. Então o que é sermos humildes? Meus queridos irmãos, nós cremos que esta é uma das palavras mais mal compreendidas, como eu já falei para vocês. Mas para nós entender o que é humildade, nós vamos tentar esmiuçar esta palavra aqui, para que a gente possa ter uma visão mais ampla sobre esta palavra humildade. Irmãos, a primeira característica de uma pessoa humilde, eu vou falar para os irmãos agora. A primeira característica de uma pessoa humilde é que essa pessoa ela não pensa de si mesma além do que ela é. Entendeu? Eu não penso a respeito de mim mais do que eu sou. Você conhece pessoas que se acham, que aprendem isso lá no mundo, que o maior é o que tem mais dinheiro, o maior é que usa o melhor carro, que usa o melhor transporte da região aqui no Rio Tejo, o melhor é que tem a casa de 4 frentes, o melhor é o que veste a roupa de marca, o melhor é aquele que usa o perfume melhor, o maior é aquele que usa o melhor calçado de marca, e assim a gente vai aprendendo que a vida é desse jeito. Aí a gente chega na igreja, a igreja ensina o que é contrário a isso que nós aprendemos lá no mundo. A igreja ensina, baseado nas escrituras, que o maior deve servir. Jesus, sendo Deus, ele fez o quê? Ele não teve a usurpação de querer ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si próprio. E foi humilde até a morte, e morte de cruz. A gente vem para a igreja, né? Todo rei. Bonitão, né, pastor? Bom emprego. Sou a influência na comunidade, a maior influência. Eu sou aquele que tenho muitas pessoas em minha volta, que eu lidero essas pessoas. Aí chega na igreja e quer ter esse mesmo comportamento, aí não vai dar certo. Porque na igreja,
tem que haver essa coisa chamada humildade. O maior tem que ser como o menor. O maior tem que ser aquele que vai servir. Então a pessoa que é humilde, ela não pensa mais do que ela deve pensar a respeito de si própria. Irmãos, eu tive o privilégio de trabalhar com uma das pessoas, talvez mais que coordenava os projetos mais importantes aqui da região norte. E a gente ia para os projetos, e o líder do projeto, coordenava todos os projetos aqui da região norte, ele chegava nas casas das pessoas, aí ele perguntava se não tinha mamão. Aí os irmãos diziam, tem mamão, pastor, né? Só chama a gente de pastor, né? Tem mamão, pastor. Ele dizia, tem como a senhora conseguir um mamãozinho para mim? Ela, consigo. Ele parecia assim que não tinha R$1 para comprar um mamão, ele até pediu os mamãos. E aí quando chegava o mamão, ele partia o mamão, aí sentava lá no canto da parede e cruzava as pernas, que eu não consigo fazer, tá? Cruzava as pernas e pedia farinha seca, farinha de mandioca. E ele pedia uma colher e começava a comer o mamão com farinha. Aí você chegava, num momento desse, você olhava e via lá o coordenador do projeto mais importante da região norte, comendo mamão com farinha lá no pé da parede. Isso é o quê? Humildade. Ele não pensa a respeito de si próprio mais do que convém. Meus queridos irmãos, se nós quisermos viver a unidade na igreja, nós temos que começar com essa coisa chamada humildade. Porque é exercendo as minhas funções importantes lá no mundo secular, lá na vida secular, é exercendo essas funções, entendendo que eu sou aquele alguém que Deus me deu esse privilégio, que eu tenho que reconhecer que eu preciso ser mais humilde ainda, porque eu fui um dos mais privilegiados. Então, em vez de eu faço assim, quando chegar na igreja, servirmos ao Senhor juntos, sem impor, né? Existem pessoas, irmãos, que se gloriam até no dizimar. Para com isso, irmão. Irmãos, nós estamos dizimando porque nós somos agraciados pela graça de Deus. Porque essa coisa chamada materialismo é uma das coisas que mais oprime a igreja de Deus na terra. É uma pequena porcentagem que entrega dízimo na igreja. Pode fazer uma pesquisa. Sempre é a minoria que coloca dízimo no gasofilácio. E os irmãos, sabem por que isso? Porque essas pessoas, irmãos, elas ainda não entenderam realmente a graça de Deus. E quando eles entenderem a graça de Deus de uma forma plena, sabe o que vai acontecer? Que elas vão, além de dizimar e ofertar, elas vão contribuir. E sabe o que é contribuir? É que as nossas contribuições, elas vão além do que dizimar e ofertar. E entendendo todas essas coisas, irmãos, nós vamos tornar-se uma pessoa humilde. E por isso que Paulo escreveu esses 3 primeiros capítulos mostrando o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é bom, o quanto Deus fez por nós, e entendendo que tudo que nós somos e que estamos fazendo é pela graça de Deus, nós vamos ficar com os nossos corações transbordando de alegria, irmãos. E nada vai ser um peso para nós. Pode crer, pode escrever embaixo. Quer um exemplo claro? Eu não posso comprar uma lancha. Posso? Posso não, ainda não posso. Mas o pastor disse, o pastor falou, eu vou dar uma lanchazinha para o senhor, com uma taudazinha bonita, se o senhor não pegar chuva, mas só isso. Eu vou fazer as missões no Rio Tejo, quando o Tejo estiver com água. Eu entendendo que eu não posso comprar a lancha, e o pastor Ezio me agraciou com essa lancha, o que eu vou fazer quando alguém estiver querendo alfinetar o pastor Ezio detrás das costas dele? Eu vou fazer o quê? Quando eu ouvir? Pastor Deus querendo alfinetar o pastor Ezio. O que eu vou fazer? Por muita gratidão ao pastor Ezio, que me deu uma lancha que eu nunca ia comprar, aí eu vou defendê-lo. Digo, não, pastor Ezio, não é assim como você está dizendo, não, meu irmão. Por que eu vou fazer isso? Porque meu coração está transbordando de
Gratidão e alegria também. Deus fez o que por nós? Nos deu a vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Meus queridos irmãos, não foi em vão que Paulo escreveu esses 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, querendo levar a igreja a esse entendimento, meus. A esse entendimento de graça, de gratidão. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Eu disse para vocês que uma pessoa humilde, ela não pensa de si mesma além do que ela é ou do que convém. O que é que diz em Romanos 12, 3? O verso 1 diz: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é assim? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí o verso 3 diz o quê? Tu, irmã, tu. Verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu agora. Amém? É grande, o texto não é? É uma prova de que o humilde, ele não pensa mais de si mesmo do que convém? Sim. A pessoa humilde, ela não pensa mais de si mesmo do que ela convém pensar, irmãos. O humilde, ele não se acha. E as pessoas que dizem que ele é. Meus queridos irmãos, eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com o homem mais amoroso que eu conheci durante toda a minha vida. Meu nome dele? Raimundo Vieira de Mello. Eu nunca vi, vocês estão ouvindo? Eu nunca vi ele alfinetar alguém. Mas eu só vi ele apaziguando problemas. Irmão Raimundo Vieira, para ler um versículo desse aí, capítulo 12, versículo 3, ele vai demorar tempo para ler. Dificuldade. Mas sabe o que o irmão Raimundo Vieira é? Uma pessoa que não pensa mais de si mesmo do que convém. Irmãos, é maravilhoso estar em volta de alguém que é humilde. É bom trabalhar com essas pessoas. Eu já fiz viagem missionária com outros irmãos, e esses irmãos eram disponíveis ao trabalho. Irmãos, é bom trabalhar com pessoas que dizem: pastor, eu estou aqui. O senhor diz aí. Não tem pessoa assim, né? Pastor, eu estou aqui. O senhor quem diz aí? Precisado, nós estamos aqui. A pessoa não sabe ao certo o que precisa fazer, mas ele está lá, se disponibilizando para fazer aquilo que ele não consegue enxergar. Então, meus queridos irmãos, Paulo diz que, pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meus queridos irmãos, uma pessoa humilde, ela tem essa característica. Ela não pensa mais de si mesma do que ela é. Veja bem que você pode pensar algumas coisas a respeito de você. Falar algumas coisas a respeito de você, porque é normal. Só que o que você não pode fazer é falar alguma coisa além do que você é. Porque aí você já entra naquela parte que não tem nada a ver com essa coisa chamada humildade, e não precisa eu dizer a palavra. Segunda característica de uma pessoa humilde, Filipenses 2 e 3. Eu vou até ler logo o versículo, tá? Para não demorar muito. E eu prometo para o pastor que nós já estamos chegando na metade da segunda parte, tá bom? Capítulo 2 e o versículo 3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si próprio. Meus queridos irmãos, a segunda característica de uma pessoa humilde é que ela considera os outros superiores a si
próprio. E aqui é o pontapé inicial para uma vida cheia de crescimento espiritual. Considerar os outros superiores a si próprio. Aí Paulo aqui usa o exemplo do autor e consumador da nossa fé. Diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, ele não teve a usurpação de querer ser igual a Deus, mas a si mesmo ele se esvaziou. No mundo nós aprendemos o quê? O que é que a gente aprende lá no mundo, irmãos? A gente aprende lá no mundo que o maior é aquilo que eu falei para vocês lá no início da mensagem, não é? E que nós, pobres coitados, temos que simplesmente tirar o chapéu, se render a cada um. Não é assim? Aí a gente chega na igreja e traz uns problemas para a igreja, traz uns problemas para a liderança da igreja. Não é assim? Quem é humilde, ele demonstra isso através de ações. E essas ações, elas são espontâneas. Ele não se esforça para ser humilde, não. Ele não se esforça para ser humilde. O pastor disse que foi para uma conferência lá em Manaus, na Igreja Batista da Chapada. E ele disse que ficou um dia, 2, 3, convivendo com os irmãos. E lá ele via irmãos entrando, saindo do banheiro, limpando o banheiro. E ele não conhecia ninguém. Só via muito empenho da parte de cada um dos irmãos. E depois de 3 dias de convivência, foi que ele veio tomar conhecimento que aqueles irmãos, sabe quem eram eles? Desembargadores, deputados federal, que estavam fazendo parte da conferência, deputados estaduais, limpando o banheiro da igreja. Diz ele que deu a vontade de ele se vestir de sacos de cinza e jogar assim na cabeça e dizer assim: meu Deus, como eu fui hipócrita até hoje na minha vida aqui como pastor de uma igreja, eu sempre achando que eu era alguém. Irmãos, o humilde, ele entende perfeitamente qual é a sua real função. Ele nunca se acha. Ele sempre considera os outros superiores a si próprio. Como seria bom viver em uma sociedade assim, né, irmãos? Como seria bom dar aula para os alunos, né, pastor Francisco? Onde todos os alunos considerassem um ao outro superior a ele mesmo. Não tinha problema. E sabe que essa coisa chamada humildade, ela leva a igreja à unidade? É, irmãos. Se nós formos humildes, Paulo diz, olha, andem com toda humildade. É o primeiro desafio que ele leva à igreja. Agora eu pergunto para os irmãos, é fácil viver em humildade? Não. Não é fácil viver em humildade. Mas esse é o desafio. Essa é a decisão. É isso que você e eu precisam fazer para que possamos produzir no coração da igreja essa coisa chamada unidade. Só vai ter unidade na igreja se houver humildade, irmãos. Você conhece alguém que quando fala, só fala em coisas grandes? Eu também conheço. Você conhece alguém que não tem nada, mas vive como se tivesse? Eu também conheço. Mas eu também conheço alguém que tem tudo e vive como que não tivesse nada. É simples, é normal, não tem problema. É o carrão na garagem, mas ele é humilde, alegre, anda com todo mundo e conversa com todo mundo, come em todo canto. Porque ele é humilde. Tem tudo, mas se comporta como que não tivesse nada. Meus queridos irmãos, como é maravilhoso, irmãos, estudar as Escrituras Sagradas. Terceira característica de uma pessoa humilde. Marcos 10, 43. Para nós encerrar. Foi curta, não foi a segunda parte? Foi curta, pastor? Marcos 10 e versículo 43. Nós vamos ver aqui a terceira característica e a última característica de uma pessoa humilde. Podem ler, se já encontrou.
Isso. Isso, 10:43. Entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos diz. Amém. Por que Jesus falou isso, irmãos? É sempre bom ver o contexto, né? Eu vou ler o contexto, tá bom? Você fica só atento, eu só ler o contexto para você entender por que Jesus falou isso. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que nós vamos te pedir. Isso é o verso 35, tá? E ele perguntou: o que queres que eu vos faça? Eles responderam: concede-nos que na sua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: não sabeis o que pedes, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Responderam: podemos, Jesus. Porém ele disse: em verdade vos beberei o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo, isso é para aquele a quem está reservado. Quando os 10 ouviram isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-o a si, disse: sabeis que os que são considerados governadores dos gentios deles se assentariam, e os seus grandes exercem autoridade sobre ele. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será o quê? Sirva. 44. E quem dentre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A terceira característica de uma pessoa humilde, sabe qual é, irmãos? É que esta pessoa, ela tem disposição para servir. Quando você vê alguém que não gosta de servir, você já começa a ficar de olho. E quando você vê alguém que não gosta de servir, você já começa a entender que este alguém é difícil de lidar com ele. Pode ter certeza. A pessoa que não gosta de servir os outros é uma pessoa difícil de você conviver com ela. Sabe por quê? Porque ela sempre está priorizando a si própria. Meus queridos irmãos, as palavras de Jesus já diz tudo a respeito dessa virtude indispensável da vida da igreja. Sabe por que a igreja engatinha sobre a terra? Porque nós temos uma maioria de pessoas dentro da igreja que não estão dispostas a servir. Até que elas vêm e depositam seu dízimo, a oferta, contribuem em alguma coisa, mas isso de forma assim muito leve. Mas quando vêm os maiores desafios para que os trabalhos da igreja sejam realizados, as programações sejam alcançadas, realizadas da melhor forma possível, a gente sempre tem uma minoria que estão dispostas a arregaçar as mangas e fazer aquilo que é necessário pelo bem da obra de Deus. Eu quero encerrar esta mensagem de hoje fazendo uma pergunta para os meus queridos irmãos. Em seu coração tem disponibilidade para servir? Nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós, irmãos, e ver se essas coisas estão presentes em nossas vidas. Se elas não estiverem presentes em nossas vidas, irmãos, nós precisamos olhar para o autor e consumador da fé. Ele fez o que em prol de nós?
Bíblia diz que ele deu a sua vida. Ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. E ele foi o quê? Alguém que vivenciou o maior grau de humildade. O Criador de todas as coisas. Onde a Bíblia chega a dizer que sem ele nada do que se fez foi feito. Enquanto ele criou você, amou você, deu a sua vida como a maior prova do amor que ele tem por você. Agora ele desafia você, através do grande Paulo, dizendo assim: irmãos, eu rogo a vocês, que vocês andem de forma digna da vocação em que vocês foram chamados. Aí qual é a palavra que aparece no verso 2? Com toda humildade. Eu preguei 3 meses no capítulo 4 da carta aos Efésios, lá na igreja. Porque aí nós fomos esmiuçando palavras por palavras. E a gente chega a uma conclusão, irmãos, que só a graça de Deus, irmãos, nos possibilita, nos capacita, nos leva a esse real entendimento de que humildade é uma das virtudes que precisam ser vivenciadas entre nós cristãos, para que a humildade também prevaleça. Sem humildade, a unidade da igreja não vai prevalecer. Parece que eu inverti. Sem a humildade, a unidade da igreja não vai aparecer. Então precisamos começar, irmãos, a vida cristã com essa coisa chamada humildade mesmo. É o que Paulo diz, com toda humildade. Aí vem aí a outra palavra que no versículo 2, que é mansidão, né? E nós não vamos entrar em detalhe da próxima palavra, porque nós já estamos encerrando. Mas eu quero aqui expressar o meu profundo desejo, irmãos, de que esta igreja aqui da Vila Restauração, que agora é uma igreja independente, que os meus queridos irmãos, que faz parte da membresia dessa igreja, que faz parte desse corpo, que os irmãos comecem a fazer uso dessa coisa maravilhosa, chamada humildade, para que a unidade da igreja venha permanecer e venha também prevalecer em todas as circunstâncias que a igreja venha vivenciar. Que Deus abençoe o senhor pastor, casado com a minha prima, tá, irmã? Casado com a minha prima. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe esse rapaz aqui, que Deus abençoe todos vocês, irmãos, porque sem vocês eles não vão conseguir chegar muito longe. Então esse é o profundo desejo do meu coração, que vocês vivam em humildade, para que a igreja possa viver a unidade. Amém? Que Deus abençoe, o pastor tem a palavra, e que orem por nós também, orem pela minha esposa, ela vai viajar para fazer alguns exames, ela não está bem de saúde, está aí muito bonita, mas tem alguns problemas de saúde, precisa das orações de vocês, e a gente vai descer segunda-feira, né, para deixar ela em Taumaturgo, para ela viajar para fazer os exames que ela precisa fazer, para a gente dar continuidade aos trabalhos do Senhor. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Amém. Nosso Deus é bom, maravilhoso, maravilhoso. A sua bondade, ela é infinita.